enquanto possibilidade bem baixa, infelizmente. 8h05, Jornal Gente, com Cláudio Humberto chegando agora direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. A gente começa a semana aqui com um furo, uma revelação, que é o teor do relatório da CPI do MST. Essa CPI investigou os atos criminosos, as invasões criminosas de terras inclusive produtivas, desses verdadeiros bandoleiros do campo, né, que são amigos do alheio, a pretexto, né, de promover reforma agrária e coisa e tal. O que a CPI concluiu é que se tratam de organizações criminosas de fato, né? Fizeram os deputados, os parlamentares da CPI fizeram diversas diligências em vários estados que são marcados por frequentes invasões de terra, sobretudo depois da posse do presidente Lula. E o que se verificou é que nesses locais, nos locais dominados por essas organizações criminosas, os líderes dessas organizações vivem em situação privilegiada, tem casas espaçosas, novinhas em folha, construídas com muito esmero, vivem na maior mordomia, enquanto toda aquela massa de manobra de que eles se utilizam para invadir terras vivem em condições miseráveis, em barracos absolutamente desumanos, e pessoas que passam de necessidades e são inclusive submetidos a um tratamento como se estivessem ali numa senzala de casa grande. Impressionante isso, um relato impressionante para a natureza de um movimento dito social, e na verdade isso tem servido apenas para resolver a vida de suas lideranças. É essa a conclusão do relatório da CPI do MST, que ainda, é claro, vai ser discutido, submetido à comissão, mas eu tive acesso a esse texto que servirá de subsídio para que a comissão chegue àquela versão final desse relatório, que indicia diversos personagens, a começar pelo general Gonçalves Dias, o G. Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do atual governo. O ministro G. Dias foi indiciado por haver mentido em depoimento à comissão. Ele que aparece aí nas imagens junto com o presidente Lula. O general G. Dias conseguiu no Supremo o direito de ficar calado, mas ele fez opção, diz o relatório, fez uma opção clara por mentir, quando, por exemplo, ele negou ter recebido algum tipo de relatório da área de inteligência, da Agência Brasileira de Inteligência, subordinada a ele na ocasião, sobre o aumento das invasões criminosas de terra, portanto, levando insegurança ao campo em estados como da Bahia, recordista absoluto, governado pelo PT há vários anos e recordista absoluto em invasões de terra. O general disse na CPI que nunca tinha recebido relatório nenhum. E era mentira, eles constataram isso documentalmente. Além do mais, 2 ministros do governo atual desmentiram o general em seus depoimentos. Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, e também Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura. Esse relatório indicia também diversas pessoas relevantes, como o deputado Valmir Assunção, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, que não apenas estimula invasões criminosas de terra, segundo o relatório, como também se apurou durante as investigações que ele chega a tomar dinheiro dos assentados. É uma situação muito complexa. Assim como esse relatório denuncia as atividades da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Essa deputada é a representante, ficou claro no relatório, é a representante na Câmara dos criminosos mais conhecidos nessa área, que é José Rainha Júnior. Essa deputada foi não apenas eleita por ele, quer dizer, ele participou da campanha, ela representa tanto os interesses de José Rainha que em locais onde parlamentares estiveram, né, ocupados, invadidos por essa facção criminosa, encontraram lá diversos prospectos e folhetos e material de propaganda política e eleitoral dessa deputada, que, olha, ela própria
e o Zé Rainha não negaram esse relacionamento. São tão próximos que a mulher do Zé Rainha é funcionária, é assessora do gabinete dessa deputada Sâmia Bonfim. A situação dela não é boa, até porque o relatório menciona o fato de que as suas atividades de apoio a essas ações criminosas do bando ocorreu no exercício do seu mandato parlamentar. Eles fazem questão de destacar isso, porque costuma-se na Câmara dispensar deputados de ameaça de cassação de mandato quando isso decorre de fatos acontecidos antes do mandato. E o relatório faz questão de denunciar os 2 deputados do PT e também do PSOL como tendo cometido essas irregularidades, esses crimes no exercício do mandato. Enfim, ainda há muita coisa a ser discutida e definida nesse relatório final, mas é das CPIs mais relevantes que estão em curso na Câmara dos Deputados, a primeira a se conduzir, depois, é claro, simultaneamente ali a das americanas, que deu em nada, acabou em pizza, né? Essa, pelo menos, está se encaminhando para conclusões mais objetivas em relação a essas organizações criminosas no campo. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, com as novidades do dia. Muito bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você.